Muito bem, pessoal, vamos lá. Retomando aqui então o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 12, Excursão de Adestramento. No capítulo anterior, Amigos Novos, André Luiz apresenta aqui os preparativos para esse trabalho de assistência nesse momento de desencarnação, lembrando, né, que a missão de André Luiz, junto com Jerônimo, com o padre Hipólito e com Luciana, era prestar essa assistência. E aí então, depois daquele pequeno estágio na casa transitória de Fabiano, dá um retorno de som para a Angelina, por favor, pessoal. Bom dia, Osmar. Bom dia, Didimar. Então, depois daquele estágio que eles passaram lá na casa transitória de Fabiano, agora era o momento de vir aqui para a esfera física para fazer aqui o trabalho, cumprir aquele compromisso que tinha sido assumido. Então, nesses preparativos iniciais, André Luiz então e a equipe toda visitavam os 5 pacientes que seriam auxiliados na desencarnação. Seria ali conhecer o ambiente, conhecer as condições de cada um, lembrando que todos eles então seriam favorecidos por essa assistência pelo merecimento que já tinham conquistado. Então não é simplesmente generalizar que todas as desencarnações sejam da mesma forma, assim como também nem todas as reencarnações são da mesma forma. Então aqui nesse trabalho, André Luiz então trouxe para nós as visitas a Dimas, que espírita, que já estava, né, em vias de reencarnação, de desencarnação. Nós tínhamos também ali, depois de Dimas, eles saíram e foram até a casa de Fábio, um outro irmão também, né, descrito aqui como cavaleiro de idade madura, que apresentava sinais de tuberculose. Depois, saindo aqui, encontrando, né, os dois com conhecimento espírita. Depois aqui no terceiro ambiente, nós encontramos aqui a irmã Albina, que era católica, né, praticante. Na verdade, desculpem, ela era presbiteriana, né, professava a fé da igreja presbiteriana, mas mesmo assim um espírito valioso, né, pela difusão do evangelho que ela vivenciava, né, através das suas ações, através de suas práticas. Depois então foram visitar Cavalcante, um outro irmão, esse numa condição um pouquinho mais complicada, né, mas nada muito grave, que também não era espírita. E depois aqui no final, a quinta visita, Adelaide, que era espírita, era trabalhadora, e inclusive trabalhava, né, numa instituição com crianças, e lá estava então, lá na residência dela, Dr. Bezerra de Menezes, para conversar com Jerônimo, prestando ali então os primeiros esclarecimentos sobre as condições. Então, nesse caso, resumindo ali, todos eles apresentavam condições favoráveis, somente Cavalcante ali um pouquinho mais complicado, mas nada que comprometesse o trabalho daquela equipe. E depois então, conhecido esse grupo, era hora então deles começarem esses preparativos, né? No capítulo 12, então, excursão de esclarecimento. Diz assim então André Luiz para nós: nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos, né, que foi o caso ali onde se encontrava o Dr. Bezerra de Menezes. Aqui, esclarecê-la-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança.
permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. Então, os espíritos fazem esse trabalho, né, de se sediarem no determinado local para a organização das atividades que serão realizadas, mas o vínculo dessa atividade estava com a casa de Fabiano, porque lá era uma instituição mais próxima da crosta que facilitaria então o acolhimento desses espíritos que estariam ali desencarnando. Bom dia, Evandro. E continua. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. Padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemo-nos em ação. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala de reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: essa é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduziu: imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que por momentos graves reflexões me afloraram o cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas do campo material? Estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal, verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Então André Luiz aqui ele começa fazendo uma comparação entre esse centro espírita que nós... Bom dia, Regina. Que nós vimos aqui onde André Luiz se encontrava, né, que era ali aquele centro de assistência às crianças e também aos adultos que lá procuravam, com a casa transitória. Então ele percebeu uma quantidade significativa de trabalhadores nessa casa, nessa instituição terrena,
fazendo uma comparação com a casa de Fabiano, com a casa transitória. Lá havia necessidade pelo ambiente onde ela se encontrava, pelo assédio que constantemente acontecia naquele local, por parte, né, dos espíritos perversos, de espíritos sofredores também. Então, era uma instituição que realmente demandaria uma equipe significativa para diversas atividades. Agora, no caso dessa instituição terrena, eram algumas dezenas de crianças, que apenas, né, precisavam ali de alimentação, a educação formal e a educação moral, nesse caso a evangelização. E ainda assim eles viam uma grande quantidade de trabalhadores que se mobilizavam nesse local, no plano invisível. E aí então a pergunta que André Luiz faz, ela é bastante pertinente, né? Por que tanta gente para fazer um trabalho tão simples? É aí então que vem a explicação sobre essa questão. Mesmo assim, a delicada colaboradora, aprendendo-me as indagações íntimas, ponderou: cumpre-nos reconhecer, todavia, que essa obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Então, imperativos da evangelização. Então, mais do que aquele trabalho social que acontecia, era um trabalho de formação espiritual. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que corpos, muito mais de pensamentos eternos de que coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados, no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí, as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou: não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e os esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerano rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre.
a maioria dos necessitados estaria em contato com Jesus através da sopa humilde e do teto acolhedor. Lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Então, antes de continuarmos aqui com as colocações de Padre Hipólito, nós vemos então aquilo que hoje acaba ainda sendo uma continuação do tempo em que André Luiz trouxe para nós esse relato, mostrando que o trabalho assistencial feito por muitas instituições religiosas se resumem apenas no acolhimento e no atendimento a essas necessidades também material. E, no caso, o que é mais válido para esse tipo de tarefa é aproveitar essas oportunidades para a evangelização. Então, evangelizar através do pão, através da sopa, através da roupa, e através até mesmo do acolhimento também, mas sempre levando essa mensagem. E não distanciá-la, colocando o trabalho material, não tem relação com o trabalho espiritual. Então, hoje nós vemos muitas instituições, independente da linha filosófica que elas seguem, fazendo esse trabalho, fazendo um trabalho de assistência social e de evangelização bastante atuante aqui no nosso mundo material. O detalhe que nós encontramos, infelizmente, é que falta uma atenção direta dos trabalhadores terrenos à presença e às atividades dos trabalhadores espirituais. Então existe ali um trabalho paralelo, embora haja influência, haja toda a inspiração, haja ali também as rogativas, os agradecimentos por parte dos trabalhadores, mas é como se falassem para em direção a um ambiente misterioso, enquanto que no mundo espiritual tentam inspirar os encarnados sem saber se eles vão seguir. Então, na verdade, estão ligados, mas ao mesmo tempo estão separados. Nos trabalhos que a doutrina espírita faz, no que diz respeito à assistência e à evangelização, tem tanta qualidade quanto dessas instituições, mas a doutrina espírita nos proporciona esse intercâmbio com o mundo espiritual de um modo muito mais direto, de um modo muito mais efetivo para o direcionamento dos trabalhos que são feitos por aqui. Então, não é simplesmente ali um trabalho feito pelos encarnados, mas é um trabalho feito pelos encarnados em conjunto com os desencarnados, com conhecimento de causa, sabendo que eles estão atuando. Então, aqui o que é colocado por Irene, essa colaboradora desse centro espírita, mostra então que essa instituição se aproveita bastante ali as oportunidades de assistência, tanto às crianças como aos adultos, para transmitirem também esses ensinamentos cristãos. Então isso era de extrema importância. Então, como nós vimos aqui, antigamente, a política imperial de Roma era para atender esses famintos e esfarrapados, dando trigo e agasalho. E até mesmo, muitas vezes, preceptores seletos, que é o caso dos professores, dos instrutores. Vimos aqui também que Gamaliel, esse venerando rabino, fazia também esse trabalho de oferecendo um teto acolhedor, oferecendo ali também o pão. Mas aqui no caso que nós vimos, como aquilo que Jesus fazia, Gamaliel também fazia esse trabalho de atendimento a esses sofredores, no caso atendendo aos leprosos, aos loucos, assistindo órfãos e velhinhos que se encontram desamparados, dando continuidade no trabalho que Jesus fazia. Aí sim nós vemos então, aproveitando cada uma dessas oportunidades, levando essa mensagem de esclarecimento. Padre Hipólito aproveitou o benévolo, lembrando que Padre Hipólito, dentro daquela equipe de Jerônimo, André Luiz, Luciana e Padre Hipólito, ele era aquele de maior conhecimento da temática evangélica. Então fazia ali as suas palestras,
levava a sua mensagem àqueles que precisavam, né? Como foi o caso que nós vimos ali, aqueles espíritos sofredores próximos à casa transitória, né, no plano espiritual. Então ele levou essa mensagem de evangelização à luz da doutrina espírita, ou melhor, a mensagem de evangelização, né, de acordo com a realidade do plano espiritual. Então ele diz assim: sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene com lhaneza, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato é imprescindível fazer alguma coisa. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Então, um belíssimo trabalho aqui, feito por esse grupo, oferecendo ali aquela assistência, mas ao mesmo tempo também oferecendo esclarecimento para a evangelização. Continuou Irene em sua brilhante argumentação, ensinando-nos vivaz a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão de luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. As casas de benemerência social, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Então, aqui o que ele coloca para nós, que essas instituições de benemerência social, que fazem também esse trabalho de evangelização, são exatamente, então, essas embarcações para abastecimento da coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Ou seja, não basta apenas, como nós vemos muito nos trabalhos, por exemplo, feito pelas instituições governamentais. Então temos centros sociais, temos benefícios oferecidos pelos governos para auxiliar aqueles que são mais carentes, mais necessitados, mas falta ainda a espiritualização. Como nesse caso nós temos esse laicismo entre o governo e a religião, ou seja, o governo administrando sem influência religiosa. Então ele faz o trabalho material, o trabalho assistencial exclusivamente. Não cabe então ao governo ter esse papel. Mas o que nós encontramos é que se nós vemos então instituições religiosas fazendo esse trabalho de assistência social, sem também espiritualizar as pessoas, acaba ficando ali aquele trabalho vazio para o espírito. É um trabalho efetivo, é um trabalho importante para o encarnado, mas é um trabalho vazio para o espírito que se encontra em desenvolvimento. Então é importante que todas as instituições lembrem-se sempre disso, que deve aproveitar dessas necessidades dos encarnados para disseminarem novas ideias, e não apenas satisfazerem as necessidades
imediatas de sua própria sobrevivência. Bom dia, abraço. E continuando. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Então, depois desses esclarecimentos, André Luiz, então, ele estava ali junto com aquele grupo, conhecendo as instituições, conhecendo a instituição, as suas dependências, suas atividades, seus trabalhadores, algo que é bastante comum nas atividades de André Luiz, nas visitas que ele faz. Então ele não vai apenas para fazer aquele tipo de trabalho, ele vai visitar as dependências, conhecer ali os trabalhadores, trocar algumas ideias a respeito das atividades que ali realizam, porque ele se mostrava realmente como um aprendiz. Caíra a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã, que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Aqui, antes da gente continuar, nós lembramos que as visitas que André Luiz e a equipe fizeram àqueles 5 encarnados que estavam se preparando já para a desencarnação, foi para fazer uma inspeção nas condições de cada um. O próximo passo programado era conduzi-los através da emancipação espiritual à casa transitória de Fabiano para receberem as primeiras instruções dos momentos seguintes que eles viveriam, alguns imediatamente, outros aguardando ali o desfecho das suas encarnações. Então seriam conduzidos em emancipação para esse esclarecimento. Então caiu a noite aqui, já chegava o momento de começarem essas atividades. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniriam as crianças nos momentos do sono físico em ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Então, olha que bacana, As crianças, então, acolhidas por essa instituição, seriam também trabalhadas com essa evangelização durante o momento do sono que elas viviam, que seria também através da emancipação. Então, trabalhando encarnados e desencarnados numa comunhão bastante estreita. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto a abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já a noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à Câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição, para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento, de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano em excursão de aprendizado e adestramento. Então, enquanto Luciana e Irene buscavam Albina, que era aquela senhora que era evangélica, já que nós tínhamos Adelaide, que morava naquela instituição, então já se encontrava ali presente, também Fábio, Dimas e Cavalcante seriam conduzidos até aquele local e dali seriam levados então para a casa transitória para fazer aquele trabalho de esclarecimento.
Lembrando que todos eles apresentavam, né, condições favoráveis para essa emancipação, para essa presença, para essas instruções. Amigos, ambos os grupos partimos em direção diversa. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo, em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é fácil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos e, impulsionados pela nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse e, em breve, penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Então, o que André Luiz traz para nós aqui é, primeiro, esse estado mais debilitado em que eles se encontram, né, já às vésperas de uma desencarnação, favorecia bastante a emancipação de todos. Isso porque, importante nós lembrarmos, que o fato de alguém estar nessa condição não significa necessariamente que eles apresentem uma condição para essa emancipação. Isso porque, lembramos sempre, né, que as condições físicas de um espírito não significa, de um indivíduo encarnado, não corresponde necessariamente à sua realidade espiritual. Nós podemos encontrar, muitas vezes, alguém chegando já nessa fase final de uma reencarnação, apresentando apegos, apresentando gravíssimas perturbações, e no momento da desencarnação é aquele espírito que fica apegado ao seu corpo físico, sofrendo ali todas as sequelas da desencarnação, né, dos efeitos das doenças, das patologias que acabaram vivenciando. Aqui nesse caso, nós encontramos quadros favoráveis em duas situações. Primeiro, porque eles já se encontram com essa idade um pouco mais avançada, com uma doença também começando a avançar. Segundo, porque espiritualmente também eles apresentavam uma condição favorável. Pela fé que alimentavam, seja a fé espírita, seja a fé católica, seja a fé evangélica. Tudo isso então era favorável. Agora, mais uma vez, nós lembramos, lá naquela passagem do Evangelho, lá do livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, onde nós temos ali o primeiro capítulo, O Passamento, em que Kardec traz para nós ali as diversas situações de desencarnação. A desencarnação natural. Natural não significa necessariamente uma desencarnação tranquila. Vamos lembrar isso, né? Desculpem. Então, a desencarnação natural, que vem através, né, da falência do corpo físico, uma desencarnação violenta, que acontece de súbito, mas não significa que ela seja precoce. É uma desencarnação programada para que aconteça daquela forma violenta. Aí então nós não entendemos exatamente, né, os motivos porque cada espírito passa por essa ou por aquela situação. Mas em entendimento geral, nós lembramos que cada espírito tem uma desencarnação que vai proporcionar para ele um tipo de aprendizado. Temos a desencarnação precoce, aquela que é antecipada. Temos a desencarnação das mais graves, como é o caso, por exemplo, do suicídio. Então, cada tipo de desencarnação vai trazer ali um determinado resultado, dependendo da forma como acontece a desencarnação e do preparo que o espírito tem para desencarnar. Então, aqui, mais uma vez, nós encontramos aquelas desencarnações naturais que vão então evoluindo através
por uma doença, né, que acomete o corpo físico, e também da espiritualização de cada pessoa. Então vemos ali um quadro bastante tranquilo que favorece os trabalhos realizados por André Luiz e pela sua equipe. Continuando, vamos lá. Recebi a explicação com interesse e em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou. Lembrando que Dimas era médium, né, então ele tinha uma facilidade muito grande para perceber ali a presença dos amigos espirituais. Ó, meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. Não, meu caro, acentuou Hipólito sorrindo. É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco. Não temos tempo a perder. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas aos três, rumamos para o rio, em busca da moradia de Fábio. Não se registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamo-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se, prazeroso, à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou. Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Né? Lembra que eu falei para vocês sobre essa condição um pouco mais grave aqui de Cavalcante. E diz aqui para nós ainda. Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. De regresso à câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, que também era padre, né, que tinha sido padre, Bonifácio que era um espírito, Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho ingente de magnetização do vago e em seguida a ministração de certos agentes anestesiantes, destinados a propiciar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em rápidos minutos, punhamo-nos de regresso. Então aqui vimos que esse espírito, então, para que pudesse se libertar, foi necessário anestesiá-lo, entre aspas, né, através desses passes magnéticos, para fazer com que ele, então, perdesse ali temporariamente a consciência e, consequentemente, oferecesse uma resistência menor para esse desprendimento, para depois, então, recobrar essa lucidez para absorver os ensinamentos que seriam passados nesse trabalho de preparação na casa de Fabiano. Rapidamente, vamos aqui só fazer uma recapitulação daquilo que foi feito com Cavalcante. Deixa eu pegar aqui a história dele, para a gente poder entender um pouco mais do porquê dessa gravidade que ele apresentava. Vamos aqui então. Aqui, só um instantinho, estou procurando aqui no capítulo anterior. Lembrando, né, que eles entraram então naquele hospital, e aí foi chamado a atenção de André Luiz e dos colaboradores também por Jerônimo, para que não dispersassem a atenção, não se distraíssem observando aquilo que acontecia em outros leitos, porque o trabalho deles era voltado para o atendimento de Cavalcante, né? Porque do contrário, aquele trabalhador que se sensibiliza com outros casos, né, não respeitando o momento que aquele espírito vivencia,
de amparo ou de desamparo, de acordo com a necessidade dele, então focar naquilo que é o principal. Diz aqui para nós o trecho então do capítulo número 11, o anterior. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavaleiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Lembrando que Cavalcante, embora apresentasse essa dificuldade, ele era um espírito merecedor desse atendimento. Ele que era ali o rebelde, né, mas tinha feito por merecer. Apresentou-nos Jerônimo a este último. Tratava-se de irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu. Aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra, junto dos filhinhos da diligência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais, mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã, a cirurgia que ele faria, né? Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhe as recordações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo, a glândula parátida do reto ao reto, observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exortavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejado. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, ou seja, do hospital, né, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado tenha o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama, semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Então aqui, esse foi o quadro de Cavalcante, voltando aqui então para o nosso trecho anterior. Deixa eu ver aqui. Que mostrava então o grande problema que Cavalcante apresentava era esse excessivo apego aos parentes, ou seja, é aquele indivíduo que não queria morrer. Era um homem de boas qualidades, tinha sido ali um bom cristão, vamos dizer assim, né, dentro da instituição de onde vinha, né, a fé que ele professava, mas ele era um homem muito apegado ainda ao mundo físico. É aquela história, ele pode ser um espírito virtuoso, mas não significa que ele não seja um espírito desapegado. Essas virtudes acabam depois se refletindo. Deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho só, deixa eu ver onde eu parei aqui. E vamos lá. Tá, então aqui, né, então mostrava aqui que era um espírito virtuoso, mas ainda muito apegado. E esse apego era o que lhe fazia com que ele então criasse tanta resistência. Continuando aqui então de onde nós paramos, né, foi feita ali então toda
juntando, né, todos os pacientes que seriam então assistidos. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei. Então, tá. Após trabalho ingente de magnetização do vago e em seguida a administração de certos agentes anestesiantes destinados a proporcionar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em minutos rápidos, punhamo-nos de regresso. Então, foram lá então recolher Cavalcante. Com a quiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorria. Aquela ilusão, né? O espírito, então, vivendo aquela perturbação, lembrando que essa perturbação também acontece durante os momentos de emancipação. Raros são aqueles que têm essa lucidez, porque do contrário, ele vai então ter contato com o mundo espiritual, vai fantasiar, vai achar que é apenas um sonho, vai tentar fugir desse contato, né, vendo ali uma realidade pavorosa. Então, essa perturbação também é vivida durante esse momento de emancipação. O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros, almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. De mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados. Ó grande Deus! Exclamava Albina, rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me forças, ó Pai de misericórdia, expressava-se Cavalcante de alma opressa. Falta-me a confissão geral. Ainda não recebi o viatício. Ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava explicações ininteligíveis, exclamações ininteligíveis, entre assombrado e inquieto. Atravessava a região estratosférica, a ionosférica surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: que rio é esse? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo. Não posso. O impulso magnético inicial, fornecido por Jerônimo, era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade ante tão débil resistência. Né? Ou seja, não tinha por que interromper esse impulso magnético que Jerônimo ofereceu ao grupo para a volitação, por causa da fraqueza com que os desencarnados emancipados apresentavam. Né? Então, embora eles tivessem ali medo, tivessem resistência, isso não traria nenhum tipo de problemas para o deslocamento deles. Né? Agora, se fosse, por exemplo, o deslocamento de um espírito que apresentasse ali um vigor maior, né, na sua consciência, na sua saúde, isso poderia prejudicar o deslocamento. Continuando. E o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Lembrando, a irmã Zenóbia era a diretora da instituição, né, que André Luiz acompanhou aquele trabalho de assistência que ela solicitou a Jerônimo e a toda a equipe. Congregávamos-nos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos.
em plena sala posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno. Gotuso, nós lembramos, era um médico que trabalhava na casa de Fabiano, o desencarnado, e ele era ainda, embora fosse um trabalhador, embora tivesse ali um conhecimento sobre a medicina espiritual, ele ainda estava muito apegado à dimensão material. Por isso, então, ele trabalhava nesse local. E André Luiz ficou até admirado pelo trabalho que ele fazia, de não ter a possibilidade de conhecer ambientes mais elevados, ambientes mais favoráveis ao espírito. Foi então que ele explicou, né, que ainda pelo fato dele ainda ter essas necessidades do mundo físico, de estar próximos de familiares e tudo mais, ele então atuaria como médico junto a recém-desencarnados que apresentassem as mesmas condições. Então, Gotuso aplicou então esses recursos, e esses espíritos então não recusavam qualquer tipo de auxílio, exatamente pelo fato de estarem ainda um tanto quanto confusos, né, com relação a essa realidade, com exceção de Adelaide e Fábio, que eram os dois mais esclarecidos nos ensinamentos doutrinários sobre a vida no mundo espiritual. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles comentando: amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância das necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alardes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certificai-os, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime desse instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós, solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na providência divina. Logo após, verificou-se breve intervalo durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam ao acontecimento eram muito diversas entre si. Aqui, antes da gente continuar, é colocado então que o contato que os espíritos amigos têm com os encarnados, não apenas com esse grupo de doentes, e também de quase desencarnados, mas com todos nós. Naquele momento em que nós vemos que os espíritos entram em contato, que eles trazem ali uma mensagem de conforto, de esclarecimento para todos nós, não é numa conversação longa, é de uma forma bastante objetiva. São palavras, são imagens que são projetadas na mente do encarnado, palavras simples, palavras-chave, vamos dizer assim, para fazer com que ele então organize aquela mensagem. Então isso também é uma estratégia que os espíritos têm para fazer com que nós assimilemos aquela realidade. Somente espíritos bastante que apresentem bastante facilidade para essa emancipação e tragam também conhecimento são espíritos que podem então
conversar um pouco mais, serem um pouco mais esclarecidos sobre os detalhes. Do contrário, nós veremos ali uma dificuldade muito grande para aprender as instruções. No livro Transição Planetária, do Divaldo, nós temos uma passagem interessante que fala sobre a vinda de outros espíritos de orbes mais evoluídos aqui para o nosso mundo físico para ajudar nos nossos desenvolvimentos. É aquilo que popularmente, né, o pessoal tem chamado de crianças índigo, crianças diamante, sei lá, cada um dando um nome diferente, por causa desse estado mais evoluído desses espíritos. Então, nesse livro Transição Planetária, fala para nós, criança cristal, não é diamante, né? Quase. Mas é a criança índigo e criança cristal, né? A chamada criança índigo é aquela que apresenta um desenvolvimento intelectual. E a criança cristal é aquela que apresenta um desenvolvimento moral, espiritual mais avançado, né? Então, esses dois grupos dentro desse universo esotérico, lembrando que isso não é uma definição doutrinária, nesse ambiente esotérico, na verdade acaba abarcando esses grupos de espíritos que vão reencarnar ou que estão reencarnando já há algum tempo para ajudar no desenvolvimento do nosso mundo. E eles então acabam sendo classificados por aquilo que Kardec apresentou para nós da nova geração que vem reencarnando. Então, enquanto os esotéricos, por questões lá de cada doutrina, de percepções, de interpretação, bom dia, André, de interpretação, né, que vão fazendo dessas lições, acabam rotulando esses espíritos, nós já compreendemos que essa nova geração vem exatamente com esse objetivo. Mas o que eu queria apresentar com isso também, né? Santos, bom dia. Que nesse livro Transição Planetária, foi feito então, né, uma passagem, foi mostrado para nós uma passagem, em que muitos casais aqui do mundo físico se colocariam então na condição de voluntários para receber esses espíritos para reencarnarem aqui no nosso mundo. Eles viriam então de dimensões, de mundos mais evoluídos que o nosso, para que reencarnasse aqui entre nós e ajudasse então com o conhecimento e com o desenvolvimento moral a transformar aqui o nosso planeta nessa fase de transição, saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, nesse momento em que esses casais eram chamados, né, é relatado no livro exatamente esse estado de desorientação. É aquele casal que chegava, né, com uma sonolência muito grande, que não tinha consciência do que estava acontecendo, onde estou, quem sou eu, será que isso é verdade, será que isso é só um sonho? Então as instruções vinham exatamente através desses pacotes de informações, e não informações detalhadas, exatamente para que o indivíduo, naquele estado de desorientação em que ele se encontra, ele consiga assimilar o máximo possível. Por isso, então, é passado de uma forma bastante resumida, de uma forma bastante objetiva, para que tudo seja bem compreendido. O Brás colocou, né, um pedagogo argentino fez foto Kirlian com seus alunos de QI alto e viu diferença entre eles. Cada grupo agora, Brás, vai apresentando, né, a história, por exemplo, das crianças índigo, dentro desse universo esotérico, veio através, né, de um casal inglês, se eu não me engano, que tinha ali uma sensibilidade mediúnica, que olhava para algumas crianças, para alguns indivíduos, e viam então esse contorno mais azulado. E essas crianças apresentavam ali uma certa aptidão a mais do que as demais crianças. Esse tom mais azulado, que na verdade esse tom mais índigo, que é uma dessas variações do azul, foi exatamente o que levou a esse rótulo, por causa dessa evidência que essas pessoas tinham em perceber essas irradiações que eles apresentavam. É bem interessante, né? E o detalhe também, que vale a pena a gente comparar, duas situações que nós podemos, né? No caso dele, né, ele percebeu através dos instrumentos, né? No caso daquele casal foi através da vidência. Mas nós vemos ali cada um percebendo então essas características diferenciadas nesse campo energético, campo fluídico de cada um deles. Então, só para a gente fazer uma comparação interessante, já cheguei a comentar com vocês sobre isso uma vez, que muitas vezes quando nós assistimos a algum documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, especialmente envolvendo os brasileiros que participavam da guerra, esses documentários entrevistam então aquelas personagens, né, que viveram naquela época
e que agora contam suas histórias com 80, 90 anos de idade. Então eles falam, né, das dificuldades que eles enfrentavam, de deixar as famílias, de enfrentar a guerra propriamente dita e tudo mais. E são então, né, pessoas muito idosas que contam essas histórias. E nós não assimilamos a ideia de que esses homens idosos que contam suas histórias eram jovens na época. Eram jovens de 17, 18 anos. Que quando eles falavam assim que eles tinham muito medo da guerra, a gente pensa, né, como é que um homem dessa idade pode ter medo de uma guerra? E aí nós voltamos no tempo e lembramos que ele era um garoto de 17 anos que estava numa trincheira. Então, na verdade, esses heróis da guerra que hoje nós temos eram todos muito jovens naquele período. Por que eu falo isso para vocês? Porque nós vemos nessa parte dessa nova geração que vem chegando uma situação inversa. Quando nós falamos, por exemplo, nesses rótulos de crianças índigo, crianças cristais, né, falamos de crianças com faculdades mais desenvolvidas, nós temos que lembrar que essas crianças estão nascendo há coisa de 70, 80, 90 anos. Então hoje nós encontramos um homem já adulto que ele pode ter reencarnado com esse rótulo de criança índigo, mas ele cresceu. Então a gente só fica procurando pessoas com faculdades bem desenvolvidas em crianças. E não encontramos, por exemplo, um grande magistrado, um grande cientista, um grande filósofo, um grande religioso, que sim, ele reencarnou como criança. Mas ele já cresceu, já atingiu o seu potencial para realizar a missão que ele então assumiu, e vem realizando, e nós estamos procurando as crianças índigo. Sendo que ao nosso lado aqui estão todas aquelas crianças já crescidas, já envelhecidas fisicamente, muitas delas já desencarnaram, vão se programar para voltar de novo, e nós estamos procurando as crianças. Então ele pode ser uma criança se ele nasceu nos últimos 10 anos. Mas se é uma criança que nasceu há 40, 50 anos, que naquela época era uma criança, já acabou, já passou já dessa idade. No caso, Osmar lembrou, né, tem um advogado de 18 anos. Certo, foi essa criança índigo que nasceu há 18 anos. Teve uma juíza que passou, né, no concurso para juiz com 21 anos. E a gente pensou, olha só, como são crianças superdotadas que tiveram esse privilégio. Mas é aquele professor de medicina que hoje tem 70 anos de idade, que nasceu com esse objetivo lá no tempo dele e já envelheceu. Então, na verdade, nós temos que pensar numa geração de espíritos, e não apenas nas crianças. Que nasce criança, mas ele cresce, ele não vai ficar criança para sempre. Porque daqui a pouco nós estamos procurando Peter Pans, né? Aquelas crianças que nunca crescem, e a gente está procurando criança índigo, criança índigo, criança índigo. Nova geração, mas elas já estão aqui vindo há muito tempo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a doutrina espírita tem mais de 160 anos, e naquela época essa nova geração já estava reencarnando. Era bem provável que Kardec, por exemplo, era um desses. Que Chico também era um desses. Mas a gente lembra de Chico com 90 anos, não de Chico com 5, com 6 anos. Então, só para poder trazer essa ilustração, para a gente perceber que esses espíritos, na verdade, não pensemos em crianças, e não lembremos, e não vejamos a nova geração como uma nova geração de crianças, mas vejamos espíritos já que estão ali cumprindo os seus papéis, já há muito tempo. Vamos lá, continuando aqui para a gente poder concluir aqui o nosso raciocínio. Então falava sobre, que eu comentava com vocês, sobre a dificuldade que muitos espíritos têm, principalmente aqueles que são mais apegados aqui ao mundo físico, né, que tem inclusive as suas crenças voltadas aqui para o mundo físico. Essa emancipação ela acontece com muita dificuldade. E essa dificuldade faz com que emancipados não consigam ter ali a lucidez necessária para aprenderem uma grande quantidade de informações. Por isso, então, é passado tudo muito rápido. Então, como é colocado para nós aqui, né? O assistente fora rápido nas explicações
esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcanti, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração. E contente, reconfortado, acentuada: não será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário. Albina lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Dentre os espiritistas, lembrando que espiritista, né, é um dos termos utilizados por Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos. Poderia ser espírita ou espiritista, aquele que era o seguidor do espiritismo, né? Dentre os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do Padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isso aqui ainda é a Terra mesma. Estamos muito longe dos outros planetas. Ou seja, né, deve ser muito engraçado lidar com espíritos nessas horas, né? Podem ter ali crença espírita ou não espírita, mas o estado em que ele se apresenta no mundo espiritual pode parecer algo muito cômico por causa dessa confusão que eles acabam tendo, né? Muitas vezes um medo, muitas vezes uma imagem religiosa que eles usam para fazer uma interpretação. Trocamos inteligente olhar, que traduzia bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, a gradação. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu: há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira pelo esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica, no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um segundo suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuários de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Finda a colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcanti acordou, no organismo da carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã, e Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou com voz fraca: oh, como foi maravilhoso o meu sonho de agora! Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante, que atravessei com o auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz.
pousou a desencarnada, mão na testa úmida, pousou a descarnada mão na testa úmida e exclamou, só um instantinho, como desejaria lembrar-me de tudo. Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha. A companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos, que dentro em breve viriam ter conosco. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. Então aqui, né, cravamos aqui em cima do nosso horário. Então, terminada essa primeira excursão, aprendizado importante tanto para André Luiz, como também para toda a equipe, né, e claro, para todos nós aqui, leitores dessa obra. Vale lembrar também, mais uma vez, que esse tipo de assistência, ele surge para esses espíritos que trazem esse merecimento. Porque nós vemos, né, em outros casos, aquelas desencarnações que são extremamente perturbadoras. Basta a gente lembrar, como acontece, por exemplo, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte dos exemplos, onde nós temos os espíritos felizes. Lá então eles falam, né, que eles se encontram num ambiente de bem-aventurança, que eles se encontram bem equilibrados, rapidamente passaram a comunicação. Mas não é trazido para nós ali nos detalhes da assistência que esses espíritos receberam. A assistência antes da desencarnação, a assistência durante a desencarnação e aquele apoio que veio depois, como foi o caso que nós vimos no livro Voltei, onde nós temos ali irmão Jacó trazendo detalhes de cada uma das etapas da desencarnação. Então, para Kardec, né, esses detalhes não eram ainda interessantes, eram muito mais importantes trazer para nós, era muito mais importante trazer para nós, né, os detalhes morais do espírito após a desencarnação. Mas aí nós vamos descendo então de categoria, dos espíritos em condição mediana, depois temos ali os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, os suicidas, os espíritos que passam por provações, expiações terrenas. Então, vemos ali, né, no caso, por exemplo, de um espírito de um criminoso arrependido. Ele foi supliciado, ou seja, ele foi executado pelo crime que ele cometeu. Kardec entrevistou ali 1 ou 2 espíritos, se eu não me engano, que foram então guilhotinados na época. Que tipo de assistência esse espírito vai receber? Pelo tipo de vida que ele teve, pelas escolhas que ele fez e pela sua condição moral naquele momento. Moral e espiritual. Não apresentava nenhuma. Portanto, ele acabava sofrendo muitas consequências. Daí nós vimos então aqueles espíritos que falam que se encontram no escuro, que não sabem que desencarnaram. A diferença é que nós vemos para cada caso. Então, nós vamos encontrar não apenas ali uma infinidade de situações diferentes em desencarnações, mas aquelas desencarnações em que acontece a assistência e aquelas desencarnações em que o espírito, infelizmente, fica ali solto à própria sorte. Não deixa de ter a assistência, porque ninguém fica desamparado, mas o espírito acaba sofrendo consequências ali daquilo que ele vivenciou. Muitas vezes até, como o próprio André Luiz passou por isso, se viu ali colocado naquele ambiente tão hostil, tão negativo, tão inferior, que era ali aquelas paragens umbralinas, né, que ele descreve para nós, mas não significa que ele estava desamparado. Os espíritos amigos, familiares, em especial sua mãe, acompanhava passo a passo do que acontecia, mas infelizmente não podia apresentar nenhum tipo de intervenção, pela necessidade que ele tinha de vivenciar aquelas experiências. Então, já começamos a observar, né? Quando nós vemos, por exemplo, num hospital, pegando o caso do Cavalcante que estava hospitalizado, e nós vamos então ali observando os pacientes que vão a óbito,
Nós pensamos assim, nós temos pacientes, vamos pegar aqui num hospital do câncer, onde todos os pacientes, né, têm como consequência da desencarnação o câncer. Então nós pensamos assim, idades muitas vezes avançadas, tumores que acontecem na mesma região, e eles então desencarnaram. E nós pensamos, todos eles desencarnam do mesmo tempo, do mesmo jeito? Todos eles tiveram a mesma impressão quando chegam no mundo espiritual? Tiveram alguma impressão prévia da desencarnação? Através dessas instruções de André Luiz, a gente lembra que não. Então, tal vida, tal morte, né, que eu falei para vocês, como lembra Raul Teixeira, né? Tal vida é aquilo que o espírito vive. A morte, então, será um reflexo daquilo que ele viveu. Né? A Angelina lembrou ali o espírito Camilo, né, lá no Memória de um Suicida, que também passou por todas aquelas dificuldades. E nos seus relatos, quando ele fala de todos aqueles suicidas, nós temos ali, por incrível que pareça, né, aquele suicida que sofre mais e aquele suicida que sofre menos, embora todos eles se encontrem naquela faixa de sofrimento. Então aí o ensinamento para nós de André Luiz. O nosso próximo item de estudo vai ser então aqui no nosso capítulo número 13, Companheiro Libertado. Então